do sagrado Srimad Bhagavatam, que é considerado fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica. A gente está lendo o terceiro canto, estamos no terceiro capítulo intitulado Os Passatempos do Senhor fora de Vrindavana, e o verso de hoje, o verso número 23. Então, antes de ler o verso, vamos entoar um mantra que nós reverenciamos a pessoa suprema, que é esse Deus que está em tudo e que é Krishna, o filho de Vasudeva. Então, por favor, repitam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vamos aqui o verso em sânscrito. Daivadhineshu kameshu Daivadhina swayam puman Kovishramveta yogena Yogeshvara manovrata. Tradução: toda entidade viva é controlada por uma força sobrenatural e, por conseguinte, o seu gozo dos sentidos também está sob o controle dessa força sobrenatural. Ninguém, portanto, pode depositar sua fé nas transcendentais atividades dos sentidos do Senhor Krishna, além daquele que tenha se tornado um devoto do Senhor, prestando-lhe serviço devocional. Então, vamos ler agora o significado que foi dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Como se declara no Bhagavad Gita, ninguém pode entender o nascimento e as atividades transcendentais do Senhor. O mesmo fato é corroborado nessa passagem. Ninguém, além daquele que é iluminado pelo serviço devocional ao Senhor, pode entender a diferença entre as atividades do Senhor e as dos outros, que são controlados pela força sobrenatural. O gozo dos sentidos de todos os animais, homens e semideuses, dentro dos limites do universo material, é controlado pela força sobrenatural chamada Prakriti, ou Daivi Maya. Ninguém é independente da obtenção do gozo dos sentidos, e todos neste mundo material estão buscando o gozo dos sentidos. As pessoas que estão elas mesmas sob o controle do poder sobrenatural não podem crer que o Senhor Krishna não esteja sob nenhum controle além de si mesmo no que diz respeito ao gozo dos sentidos. Elas não podem entender que os sentidos do Senhor são transcendentais. No Brahma Samhita, os sentidos do Senhor são descritos como sendo onipotentes. Por exemplo, com qualquer sentido, ele pode executar as atividades dos outros sentidos. Uma pessoa que tem sentidos limitados não pode acreditar que o Senhor pode comer através do seu transcendental poder da audição e pode executar um ato sexual simplesmente por ver. A entidade viva controlada não pode sequer sonhar com tais atividades sensoriais em sua vida condicional, mas simplesmente por executar as atividades da Bhakti Yoga, ela pode entender que o Senhor e suas atividades são sempre transcendentais. Como o Senhor diz no Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 55, Bhaktyamam Abhijanati Yavanyastasmi Tattvata. Não podemos conhecer uma fração sequer das atividades do Senhor se não somos devotos puros do Senhor. Prabhupada, aqui. Então, antes de comentar aqui o verso e o significado de Prabhupada, eu vou pedir as bênçãos e oferecer minhas reverências aos nossos professores, nossos mestres espirituais e a todos os devotos. Om Agyanati Miranasya Agyanam Janashakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha.
Meus olhos estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas com o bálsamo do conhecimento, meu mestre espiritual abre os meus olhos, e a ele eu presto minhas humildes reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Vatale Shmatwati Vedanta Swami Tinami Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyeva Chapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço repetidas vezes minhas reverências a todos os Vaishnavas que são como árvores dos desejos, são senhores de misericórdia e os salvadores das almas caídas. Okam Karoti Vanchanam Pangum Mangayate Gnimya Kirpatamaham Vande Shri Guru Dinataranam. Eu ofereço minhas reverências ao meu mestre espiritual, pois pela sua misericórdia, um mudo pode falar, encosto pode cruzar montanhas. Relendo o verso, toda entidade viva é controlada por uma força sobrenatural e, por conseguinte, o seu gozo dos sentidos também está sob o controle desta força sobrenatural. Ninguém, portanto, pode depositar sua fé nas transcendentais atividades dos sentidos do Senhor Krishna, além daquele que tenha se tornado um devoto do Senhor, prestando-lhe serviço devocional. Hare Krishna. Então, o verso aqui está falando um pouco sobre a natureza material, a natureza de Deus e das entidades vivas. Então, só explicar para vocês o que acontece no mundo material. Eu vou falar de uma maneira mais ou menos cronológica, mas a gente entende que no mundo espiritual não existe tempo, tá? O que existe é o eterno presente. Para uma forma didática da gente passar essa ideia, a gente fala de uma maneira cronológica. Mas então imagina que as almas estão no mundo espiritual, com Deus, com Krishna, desfrutando alegremente, porque o mundo espiritual é eterno, pleno de consciência, pleno de bem-aventurança. Mas o que reina no mundo espiritual é o serviço amoroso. A alma ela quer agradar Krishna, quer agradar as outras almas, ela quer se doar. Ela quer servir e tudo gira em torno de Deus, de uma maneira ou de outra. Ele é o centro do mundo espiritual. Porém, se por algum motivo alguma alma decide fazer um mau uso do seu livre-arbítrio e se pergunta por que tudo tem que girar em torno de Deus? Por que não pode tudo me servir? Por que não pode existir tudo para que eu explore? E aí, quando vem esse pensamento, essa alma não pode mais ficar no mundo espiritual, porque ela está maculada pelo egoísmo, então ela precisa vir para o mundo material. Então, isso aí, o mundo material existe eternamente, tá? Mas, como eu falei, de uma maneira didática, então, Krishna cria um mundo material para que a gente possa satisfazer o nosso desejo de desfrutar sem ele. Porque todo mundo está desfrutando do mundo espiritual, né? A gente quer desfrutar egoisticamente, a gente quer desfrutar sem Krishna, a gente quer ser o centro das atenções, quer que o mundo exista para nos servir, em vez de a gente servir o mundo, e aí a gente vem aqui para o mundo material. E aí no mundo material tem algumas leis, algumas energias que atuam aqui no mundo material. Então a gente sabe que existem os 3 modos da natureza, que são 3 energias da natureza material, que representam a inércia, o movimento e o equilíbrio. Então, Tamaguna, ela representa a inércia, Então, a gente vê, essa cadeira, por exemplo, ela é Tamaguna, porque ela é algo inerte. Mas isso não existe só nos objetos, existe de forma sutil na nossa psicologia também. Então, a preguiça, o sono, a letargia, a intoxicação, tudo isso é considerado essa inércia, essa Tamaguna. Daí tem Rajas, que é um movimento. Então, por exemplo, o exemplo de uma vela interessante, às vezes é dado. Então, a cera da vela é ignorância, é tamas, é inércia. A chama da vela já é paixão, Rajas, esse movimento. E na nossa psicologia, esse movimento de desejos
que nunca acaba. Você deseja uma coisa, depois você deseja outra e nunca para de desejar. Isso é rajas. E tem o equilíbrio, que é sattva, que é a bondade, a iluminação, que é a luz da vela, né? Que é caracterizado pela felicidade, pelo conhecimento, pela iluminação. E esses três modos, eles estão sempre agindo na gente. Então, quando a gente está com preguiça de fazer algo, o modo da ignorância está predominando. Quando a gente está assim, com aquela coisa acelerada, querendo muito, é o modo da paixão. Quando a gente está fazendo uma leitura, conhecimento, bondade, meditando, é o modo da bondade, do equilíbrio. Então, e tem, além desses três modos, porque esses três são materiais ainda, tem a bondade pura, que é quando a gente simplesmente está agindo para Cristo. Então, constantemente a gente está sendo influenciado, né, por esses modos. Tem até um verso na Bhagavad Gita que Krishna fala, no 3º capítulo. Que quando a gente está... outra coisa. Quando a gente vem à alma espiritual, vem aqui para o mundo material, ela não fica na sua identidade espiritual, porque esse mundo material é incompatível com a alma, então ela adquire alguns corpos, né? Então, por exemplo, tem esse corpo físico, tem um corpo mental, um corpo intelectual, e por aí vai, corpo sutil. E esses corpos vão mudando, né? Então a gente está nesse corpo físico, mas nossa alma não é esse corpo físico, tá? Mas, então, como eu falava, no 3º capítulo da Bhagavad Gita tem um verso em que Krishna vai falar assim, que a alma, quando ela está iludida por essas coberturas, ela acha que ela que está agindo no mundo material, sendo que, na verdade, quem está agindo são só essas três energias. Então, a qualquer momento, você pode se conectar com qualquer uma das três energias, né? Agora eu posso me conectar com a energia da ignorância e dar uma aula bem preguiçosa, de qualquer jeito, ou então posso dar uma aula do modo da paixão, muito desejoso de que, né, vocês achem que é demais, a minha aula é maravilhosa. Não pode ser no modo da bondade, pode ser na bondade pura, oferecendo para Cristo. Então, a qualquer momento a gente pode se conectar com os três modos da natureza. Então, as entidades vivas estão agindo, você vê, olha, até a gente mesmo, olha, agora naquele momento eu estava agindo sob o modo da paixão, sob o modo da ignorância, sob o modo da bondade. A gente consegue ver os seres agindo assim, né? Os alimentos nesses três modos, as músicas nesses três modos, os filmes, as séries de TV, tudo pode ser enquadrado, né, nesses três modos. Então, a gente está sob a influência desses três modos e sob a influência do lei do karma também, porque as nossas atividades são ações, né, e toda ação corresponde, tem uma reação correspondente. Então, a lei do karma, a lei de causa e efeito, a gente vai colher aquilo que a gente planta em termos de ação. Mas, então fala aqui, né, o verso, que como o ser vivo, ele está ali sob o controle, assim, dessa natureza material, se iludindo, esquecendo, né? E quando essa natureza material tem essa energia Mahamaya, que faz com que a gente esqueça que a gente é uma alma, a gente acha que a gente é esse corpo, a gente acha que é a nossa mente, a gente é influenciado pelos três modos da natureza, a gente é influenciado pela lei do karma. Então, para uma pessoa comum, né, que não seja um devoto, não dá para, assim, as pessoas comuns não vão compreender que Krishna não se enreda, né? É muito difícil compreender Deus, né? Sobretudo um Deus que vem aqui no mundo material, executa atividades e tal, é muito desconcertante. Engraçado, não deveria ser tão desconcertante, né? Porque aqui, pelo menos no Ocidente, grande parte das pessoas aceitam Jesus, né? Algumas pessoas até interpretam como se Jesus fosse Deus, mas se você fala que antes de Jesus, há 5.000 anos, Jesus era o Filho, ele falou, né? Que há 5.000 anos o próprio Pai esteve aqui, e que era Krishna, né? E foi Krishna, aí as pessoas não aceitam, né? É interessante isso, o que é um pouco desconcertante. E as pessoas geralmente não vão
não vão acreditar, não vão entender. E quando vê Deus agindo, Cristo agindo, vão achar que é como a gente quando está agindo, que está agindo influenciado pela paixão, pela ignorância, que está sofrendo os resultados do karma. Então, isso é muito complicado, né? A gente vem falando aqui porque nos últimos versos falou, né, que Krishna, quando ele esteve aqui, ele teve esposas, né? Várias esposas, 16.108 esposas. Eu sempre tenho que abrir um parênteses para explicar, porque pode ser que alguém não tenha assistido as outras leituras, né? De que isso não foi por desejo luxurioso de Krishna, e sim porque essas 16.108 esposas eram devotas dele e estavam desejosas de casar com ele. Ele queria satisfazer o desejo do devoto, mas ele mesmo é autossatisfeito. A gente também viu como ele precisava protegê-las, né? Porque elas tinham sido raptadas, e quando ele as salvou, outros homens não iriam querer casar com elas, porque elas haviam sido raptadas por outro homem, etc. Então, por vários motivos, a gente viu que ele, né, tem essas atividades que são totalmente transcendentais, não são motivadas de uma maneira material. A gente até usou o exemplo, né, que é dado no exemplo da aranha, que a aranha tece a teia e os insetos que encostam na teia são presos, mas a própria aranha, ela que criou a teia, ela anda livremente. Então, as leis desse mundo material foram criadas pelo próprio Krishna. Então, ele não está assim sob, sabe, as regras dessas leis, porque ele que criou, né? Se ele quer que a lei, que o karma não afete ele, não vai afetar, ele não é obrigado a, né? É que nem o pai cria para os filhos assim: olha, todo mundo tem que estar dormindo às 10 horas da noite, mas o pai mesmo, ele pode ficar acordado até mais do que 10 horas da noite, vai, está lendo, está escrevendo, está fazendo alguma coisa, fazendo um trabalho. Não é assim que, não, a regra eu tenho que dormir 10 horas da noite. Não, o pai que cria a regra, ele não precisa seguir a regra, né? A regra não é para ele, na verdade. Mas é muito difícil compreender isso. Tanto que Prabhupada lembra que no significado a gente falou sobre isso também, e Krishna também fala no 4º capítulo da Bhagavad Gita que quem consegue compreender que essas atividades de Krishna e o próprio nascimento, entre aspas, que ele tem aqui no mundo material, que são totalmente transcendentais, espirituais e divinos, essa pessoa nem volta a nascer no mundo material. Ela vai para o mundo espiritual, quem consegue compreender essa posição transcendental de Krishna. E outra, deixa eu ver um ponto, se tem mais algum ponto. Outro ponto interessante que o Prabhupada fala aqui no final do comentário dele, mas eu quero ver aqui no meio se ele fala mais alguma questão. Então a gente aqui está... É o exemplo da carruagem, né? Nas escrituras védicas é dado esse exemplo, que os nossos sentidos são como se fossem cavalos, e a nossa mente são as rédeas, né, que pode direcionar esses cavalos, controlar esses cavalos, e a nossa inteligência é o condutor, né, que realmente toma conta das rédeas, né? Então a inteligência tem que guiar a mente para que a mente guie os cavalos dos sentidos, e a nossa alma é a passageira que está ali. Mas os sentidos são assim, como cavalos, né? Se eles não forem domados ali pelas rédeas da mente, os cavalos vão para qualquer lugar, e os nossos sentidos são assim, né? Então formas belas atraem os nossos olhos, aromas agradáveis atraem o nosso olfato, sons agradáveis atraem nossa audição, e por aí vai. E a gente é puxado assim pelos sentidos, mas fala aqui, né, que os sentidos de Krishna são transcendentais. Ele está sob o controle dos sentidos dele, assim como a gente também deveria ter controle sobre os nossos sentidos, né? Sermos Goswamis, controlar os nossos sentidos, e não Godasas, servos dos sentidos. E quando o Prabhupada fala que os sentidos de Krishna são transcendentais, ele cita o Brahma Samhita, que inclusive a gente recita, né? A gente canta, a gente ouve todo dia às 7h30, que fala Anganiyasya Sakalendriya Vriti Manti. E essa linha fala justamente isso, que todos os sentidos de Deus
pode executar a função de outros sentidos. E aí Prabhupada dá 2 exemplos aqui, que quando nós fazemos uma preparação, né, alimentícia, a gente oferece para Deus, porque tudo que a gente utilizou na preparação vem de Deus, Ele é dono de tudo. Então a gente oferece para Krishna através de mantras, e é dito que Krishna come através dos mantras. Ele não precisa usar uma boca para comer o alimento. Não, o som dos mantras já faz com que Krishna coma, saboreie aquele alimento, né? Então ele pode comer através da audição. A gente não pode só ouvir falar assim de pizza, e a gente ouve falar da pizza e já está nutrido. Não é assim, mas Krishna é assim. Ou então, a gente já falou também outras vezes sobre a criação dos vários universos. Existem vários universos materiais, e quando eles são criados através da respiração, cada vez que o corpo gigantesco de Deus, de Cristo na sua forma como Mahavishnu, cada vez que ele expira, saem inúmeros universos. E quando ele olha para aqueles universos que estão só assim, uma potencialidade, quando ele olha, o olhar dele fecunda cada universo com as almas. Então ele fecunda, não através de um órgão sexual, mas através do seu olhar. Ele olha para o universo material e fecunda com o tempo, com as almas, e ali começa a acontecer todas as atividades, assim, vão se desenvolvendo, né? Os modos da natureza, o tempo, as almas, etc. Através do olhar. Então, o olhar de Deus pode fecundar, a audição de Krishna pode saborear. Então, são totalmente transcendentais os sentidos de Krishna. Mas, como o Prabhupada também cita aqui, assim, quando eu li o verso, eu lembrei, esse verso que a gente está vendo hoje, eu lembrei do verso que o Prabhupada cita aqui do Bhagavad Gita, no final do comentário, e o verso também que ele cita também está no final da Bhagavad Gita, que Krishna fala, fica bem claro, Krishna fala, Bhakti Mam Abhijanati, somente através de Bhakti, através da devoção, alguém pode conhecer Krishna, conhecer Deus como Ele é, porque senão não vai conseguir compreender. Sem devoção, você pode achar assim que Deus é somente uma luz, é somente uma energia, ou que Deus é somente uma vozinha da intuição dentro do meu coração, do coração das entidades vivas, mas você, sem devoção, compreender que Deus, além de ter, sim, Ele tem esses 2 aspectos, Ele também tem uma individualidade, tem atividades, tem qualidades, tem formas, tem nomes, né? Muita coisa assim. É muito difícil se você não for devoto. Não tem muito como você conseguir sem ser devoto, né? E sobre a natureza material, o verso está falando sobre a natureza material, eu lembrei também daquele do verso 14 do capítulo 7, que Krishna vai falar assim, que olha, Arjuna, essa natureza material, que consiste dos 3 modos da natureza, como a gente falou, dessas 3 energias, os 3 gunas, ela é minha energia divina, Riesha Gunai, Mama Maya, Durati, ela é muito difícil de ser superada. Você superar essa ilusão, né, de achar que o mundo é só isso, de que nós somos esse corpo, somos essa mente, de que não existe Deus, ou que Deus é uma energia, isso é uma ilusão também, ou que nós somos Deus, né? Isso tudo é uma energia ainda de Maya, é muito difícil de ser superado, mas ele fala, Mam Eva, mas com certeza, Eva, Mam Eva e Prapadyante, aquele que se rende a mim, Mayam Etam, essa energia de Maya, Tarantite, ele consegue transpor. Então, mais um verso em que Krishna fala, essa ilusão da energia material é muito difícil, é praticamente intransponível, mas aqueles que se rendem a mim conseguem facilmente transpô-la, porque também ele fala, no capítulo 10, no verso 10 e 11, ele fala que aquele que está buscando, né, Krishna, ele dá a compreensão para poder compreendê-lo. Ele fala que ele faz isso como? Ele fala com a luz do conhecimento dentro dos seus corações, porque existe, né, aspecto de Deus que é superando, que está dentro do nosso coração. Eu dou a luz brilhante do conhecimento que vai destruir a ignorância nascida, a escuridão nascida da ignorância, né? Para mostrar misericórdia especial para os meus devotos.
E por que ele faz isso? Por que é só pela devoção? Por que Deus não faz isso para todos? Porque Ele dá o livre-arbítrio. Né? Você pode buscar Deus e aí você busca Deus, Ele se revela, você pode conhecê-lo, ou você pode não buscá-lo, e aí Ele assim, respeita, né? Ele fala, eu me revelo, eu reciproco à medida de que as pessoas se rendem a mim. É como qualquer um de nós, não é? Você não é qualquer um que me conhece, não é qualquer pessoa que vai me conhecer. As pessoas vão me conhecer até onde eu permito. Tem pessoas que eu tenho mais intimidade, né? que tem uma relação amorosa, eu vou permitir que me conheçam mais. Então Deus da mesma maneira. Se Ele está vendo que o devoto está buscando Ele de uma forma amorosa, Ele vai se revelando e você vai podendo conhecer Deus. Então, por isso que apenas através de Bhakti a gente pode conhecer Krishna, e quando a gente conhece Krishna, Ele dá o conhecimento. Quando Ele dá o conhecimento, a gente consegue transpor essa energia de Maya na natureza material, e a gente fica... É isso que é a consciência de Krishna. Mesmo no mundo material, a gente está vivendo, mas com consciência espiritual. Tá bem? Deixa eu reler o verso. Se alguém tiver alguma pergunta ou comentário, eu vi que tem, tá? Eu vou ler agora, perdão por ter demorado. O verso fala o seguinte: toda entidade viva é controlada por uma força sobrenatural, né, que é essa energia de Maya, e por conseguinte o seu gozo dos sentidos também está sob o controle dessa força sobrenatural. Por isso que a gente tem desejos do modo da paixão, da ignorância, do modo da bondade. Ninguém, portanto, pode depositar sua fé nas transcendentais atividades dos sentidos do Senhor Krishna, além daquele que tenha se tornado um devoto do Senhor, prestando-lhe serviço devocional. Então, somente o devoto pode compreender Krishna e seus sentidos transcendentais. Bom dia, Jagannatha, Kai Storm, Catarine e Kamaduki, reverências. E aqui, Márcio, Jai, Hare Krishna, que tem um comentário da Govinda, não sei se é uma pergunta. Deixa eu ver se tem alguma coisa antes. Não, acho que foi só a Govinda virar. Vamos ver. Chaitanya, eu não entendo esse ponto. No mundo espiritual, a alma não é pura. Sendo pura, como ela se macula pela inveja e cai para o mundo material? Olha, Govinda virar. É muito transcendental para a gente compreender, né? Mas tem muito como saber, né? É muito complexo, eu não sei, mas fala também assim, a gente sempre tem livre-arbítrio, né? E como lá é pleno de conhecimento, algumas almas podem querer ter o conhecimento da imperfeição, né? Do que não é perfeito. Algumas almas não querem, né? Algumas almas não querem, como aqui no mundo material, né? Algumas almas já usaram o seu livre-arbítrio para se intoxicar. Eu, infelizmente, já fui dessas almas, já me intoxiquei pra caramba. Mas tem outras almas, né, que nunca se intoxicaram. Assim, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca fiz nada. Uau, assim, que demais, né? Mas às vezes sim, você vai e quer conhecer algo diferente, né? Mesmo sabendo que aquilo é danoso, e acontece isso, né? Então algumas almas, elas têm essa curiosidade, né, de conhecer algo diferente daquilo, né? E outras não, porque tem almas que nunca, quer dizer, tem almas que até vêm para o mundo material, mas não porque caem, sim porque elas descem, né? Elas descem, elas não caem, é diferente de descer e de cair. Quando você desce, você é uma batalha. Quando você cai, você não fica ileso quando você cai. Por isso que a gente está caído, a gente está esquecido da nossa natureza, a gente está imperfeito. Mas quando você desce a escada, você é diferente de você cair da escada. Você desce assim como você estava lá em cima, né? Então, algumas almas puras, elas não têm essa curiosidade. Às vezes desce, vem quando o Krishna vem junto e tal, vem junto com o Krishna, mas outras são assim, eu acho que com a nossa compreensão material não tem muito como a gente entender. Então, não sei se eu posso te dar uma resposta muito assim diferente. É complexo isso. E também tem outras teorias, né? Tem teorias de que, na verdade, a gente nunca nem sequer esteve no mundo espiritual. Não é o que o Prabhupada diz, né? O
Prabhupada traz é isso, que a gente já esteve no mundo espiritual e é para lá que a gente vai retornar quando a gente se purificar. Mas tem teorias que falam que não, que a gente sempre esteve aqui, ou que a gente caiu, mas não foi do mundo espiritual, foi do Brahman, ou que a gente caiu de uma região chamada Tatasta Shakti intermediária. E, não sei, né? E a gente caiu, porque o Sr. Chaitanya fala Patita mam vishame bhava ambudou. Eu caí, patita é cair, né? Caí no bhava ambudou, nesse oceano que é a existência material. Então, de algum lugar a gente caiu. Agora, como a gente caiu, por que a gente caiu, é difícil, né? É como E Prabhupada usava o exemplo do incêndio, né? Que ele fala, olha, quando tem um incêndio, não procura saber de onde vem o fogo. Sai do incêndio, procura fugir, escapar, né? Depois você tenta saber. Então, sei lá, se algum dia a gente vai chegar a saber, né? Porque quando a gente só vai saber quando a gente voltar ao mundo espiritual. Quando a gente voltar ao mundo espiritual, a gente não vai lembrar da nossa vida no mundo material. Então, talvez seja um eterno mistério, né? Tem várias teorias, né? Diferentes, enfim, mestres espirituais falam teorias diferentes, então não tem um consenso, né? Mas a gente repassa aqui que o Prabhupada trouxe. Eu gosto da ideia também de que, na verdade, a gente está no mundo espiritual, isso aqui é um sonho, né? Um sonho que acontece em uma fração de segundos, pode ser, numa piscada assim que... porque tem um livre-arbítrio, né? Uma piscada ali que o vaqueirinho pensou assim, será que não seria legal eu desfrutar em vez de Krishna desfrutar? E aí, nessa fração de segundos, aquele pisco o olho, vivem inúmeras, incontáveis vidas aqui no mundo material. Pode ser assim também.